Deixa eu primeiramente aparecer aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor José Guilherme Fernandes, né, para aqueles que estão participando e não fazem parte do COLINS, do grupo, do Colaboratório de Interculturalidades, Inclusão de Saberes e Inovação Social, que é um grupo de pesquisa que pertence ao programa de pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, e é dedicado à inclusão de conhecimento, de saberes, de atores, de pessoas, em um diálogo interativo de conhecimentos, tanto internos à comunidade acadêmica, quanto à comunidade externa à universidade, né, à academia. E hoje, por uma demanda do grupo, né, e também por estarmos no último dia de setembro, dia 30 de setembro, que é o mês marcado como Setembro Amarelo pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina, é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Então, nós resolvemos fazer esse momento de discussão, de diálogo, com o professor Carlos Dias e o professor Daniel Fernandes. Ambos têm formação em antropologia, e eu diria que, para além de uma formação em antropologia, eles também têm uma formação interdisciplinar. O Carlos tem uma origem nas letras, né? Ele é professor também da Faculdade de Letras na Universidade Federal do Pará e fez o doutorado em antropologia e sociologia, né? No programa de pós-graduação em antropologia e sociologia do UFPA. E o professor Daniel, ele vem da pedagogia, passou pelas letras no mestrado e concluiu os seus estudos pós-graduados na antropologia, né? Também nas ciências sociais com enfoque em antropologia, né? E eu estarei aqui mediando essa conversa, mas antes de passar a palavra aos nossos convidados, eles que fazem parte também do colaboratório, eu gostaria só de apresentar alguns dados e fazer um comentário, né? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Brasil apresenta uma média de 12 mil suicídios por ano, né? E o mundo todo, anualmente, tem em torno de 1 milhão de pessoas que se suicidam. E grande parte dos suicídios é motivada, 96,8% dos suicídios são ligados a transtornos mentais, notadamente a depressão, o transtorno bipolar e o abuso, né, o uso abusivo de substâncias. Isso segundo dados também da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, é um dado que pode nos remeter à compreensão de que o suicídio acaba sendo praticamente uma pandemia, né? A pandemia que nós vivemos tem 1,5 milhão de mortos, um pouco menos do que isso, até os dias atuais, e no Brasil também tem provocado não mais mortes do que o suicídio, mas o suicídio tem uma causa muito mais emotiva, né, que a gente precisa verdadeiramente conversar sobre. Eu sou da área de letras, tenho um enfoque também na antropologia, mas como nós temos dois antropólogos aqui de formação e de atuação mais estrita, eu vou falar um pouco do que a literatura nos diz sobre isso. A literatura enquanto a arte literária. Você vai ter a imagem, a figura do suicídio, né, personificada em Ájax, né, um dos heróis da mitologia grega, que ele lutou também na Guerra de Troia, né, e ao disputar posteriormente a armadura do Aquiles com o Odisseu, ou Ulisses, ele acabou perdendo a armadura em função da oratória, né, do Ulisses. O Ulisses ele sempre foi mais labioso e, por isso, no acesso de fúria, ele resolveu matar todos os animais do rebanho dos gregos. Tá? Posteriormente, ele reconheceu o erro e, com isso, cometeu o suicídio. Né? Então, uma das primeiras imagens que nós temos, pelo menos no mundo ocidental, é de uma figura heróica que pratica o suicídio. Né? Claro, e aí começa a surgir
as primeiras questões que me parece, o próprio partido, sendo um pouco da antropologia, indo para a psicanálise, o Freud ele coloca que não fala propriamente no suicídio, nessa parte do livro dele chamado Mal-Estar da Civilização, mas tem um dado bem relevante que pode, a partir da psicanálise, eu estou apenas fazendo um adendo da psicanálise, já que nós iremos falar antropologicamente aqui, mas na perspectiva mais interdisciplinar, não fica muito descolada. Então, isso tudo que eu estou falando é uma espécie de provocação também para os nossos interlocutores, que ele diz que, nesse livro, O Mal-Estar da Civilização, o Freud, ele diz que algumas das coisas difíceis de serem abandonadas por proporcionarem prazer são não ego, mas o objeto, né? E certos sofrimentos que se procura extirpar mostram-se inseparáveis do ego por causa de sua origem interna. Acaba-se por aprender um processo através do qual, por meio de um direcionamento deliberado das próprias atividades sensórias e de uma ação muscular apropriada, se pode diferenciar entre o que é interno, né, o que é do ego, e o que é externo, o que é do mundo exterior. Porque muitas vezes o objeto do desejo ele não depende da gente, ele está no mundo externo. E, pela teoria freudiana, talvez uma das possibilidades, isso é uma interpretação, evidentemente, é a extrema separação entre... Inclusive, o Freud diz que esse é o princípio da realidade, né? Então, a extrema separação que você tem, mas às vezes não reconhece entre você e o mundo externo, o mundo objetivo, né? Então, tem coisas que não dependem mais de você, né? E ao não depender de você, você ou tenta se conformar, né? E o conformar-se é uma atitude, inclusive religiosa, cristã, né? Ou tenta suplantar isso, né? É o extremo, talvez até quebrar essa ligação com esse mundo externo, né? É como se o ego se espraiasse pelo mundo externo e eu não reconhecesse que existe algo que está distante de mim. Tudo acaba sendo um pouco eu mesmo, né? Numa teoria do imaginário freudiano, tá? Então, para ver como essas questões, a questão do suicídio, ela acaba sendo uma questão interdisciplinar, né? Por mais que hoje nós vamos tratá-la de uma perspectiva mais antropológica, mas parece-me que há algo em comum. E é a partir desse algo em comum que eu lanço um grande questionamento para os nossos apresentadores de hoje, se, acima de tudo, o ato de suicidar-se é um ato cultural ou é um ato passional, da paixão e da subjetividade. Bom, não precisa responder de chofre, tá? Vocês poderão, ou talvez não queiram responder, né? Mas vocês poderão tratar disso na apresentação de vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, o Carlos, por se proporem, né, a estar aqui conosco, e também a todos vocês que estão na audiência, tá? Com isso, eu passo primeiramente a palavra ao professor Carlos Dias. Boa tarde, Carlos, e obrigado pela tua presença. Boa tarde a todos, a todas. É uma honra para mim estar aqui estreando no Colins, né, no evento, falando. Essa demanda surgiu de uma conversa que a gente teve no grupo. Eu acho que uma demanda muito importante, né, de ser debatida, não só no viés antropológico, como já foi dito pelo Guilherme, de uma forma geral. Então, eu queria agradecer a oportunidade que o grupo me deu agora de falar, né, essa parceria também com o Daniel, que ainda não conheço pessoalmente, mas já me dou muito bem com ele, então é muito bacana conhecer, não conhecia o Daniel, então hoje nós já estamos compartilhando coisas, é algo muito bacana, então obrigado também ao Daniel, agradecer especificamente aí ao professor José Guilherme, né, ao amigo José Guilherme, pelo espaço também, pela boa acolhida, não só dele, mas de todos, né, no grupo. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é um tema um pouco polêmico, né, em vários sentidos, né. A gente começa logo pensando numa das polêmicas, que se diz, tem muita gente por aí que diz que não se pode falar sobre suicídio porque você incita as pessoas a se suicidarem. Na verdade, esse é um mito, né? Isso deve ser quebrado. O suicídio é algo que deve ser conversado, debatido, estudado e falado bastante sobre ele.
porque só assim a gente vai conseguir esclarecer, né, a todos sobre o que é o suicídio, sobre como ele se dá na nossa sociedade. Eu acho que esse esclarecimento é muito importante. Então, hoje, o nosso viés aqui é falar do suicídio um pouco mais levando para o lado da antropologia. No entanto, a gente preparou uma apresentação e, na verdade, o Daniel organizou essa apresentação e dividiu comigo, então a gente vai fazer uma apresentação junto. E a gente vai pegar um pouco desde lá dos primórdios, um pouco sobre o que é o suicídio, vou falar um pouco da filosofia e até chegar numa questão mais antropológica. Eu queria começar essa minha fala lendo uma citação que não está no slide, mas é uma citação que depois eu lembrei dela e que eu gosto muito, né, porque leva a gente a refletir uma série de questões e vai ter muito a ver com o que a gente vai debater hoje aqui, que é um trecho do Albert Camus, que está lá no Mito de Sísifo. Ele diz o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparece em seguida. Então, a gente parte de uma discussão, né, de que o suicídio é o primeiro problema do ser humano, é um problema da sua própria existência, né? É uma divagação, é uma discussão interna sobre a sua própria existência. E ele é o primeiro problema a ser resolvido, é o primeiro problema a ser pensado. Então, por isso ele vai chamar aí de um problema filosófico. Pode passar, Zeca, o primeiro slide, a gente já vai começar ali, ok? Então, é claro que a filosofia grega antiga, o pensamento grego antigo, ele pensou sobre o suicídio, né? Então, vários autores, vários filósofos pensaram e várias correntes pensaram sobre o suicídio. Eu queria, nesse momento, destacar 2 pensamentos que eu acho que são fundamentais sobre o suicídio e que até, de certa forma, se complementam, que é o pensamento platônico e o pensamento estoicista. Para Platão, o suicídio não é uma aberração, como nós vemos hoje na sociedade. No pensamento filosófico dele, o suicídio é algo válido. No entanto, ele só é válido para Platão se o indivíduo sofre alguma doença crônica, uma doença incurável, né? Algo que o faça sofrer demasiadamente. Então, nesses casos, o suicídio é permitido. E ele chega a dizer, lá no Fédon, que a libertação da vida é um bem. O suicídio seria não só desejável, como também seria lícito. Então, ele justamente coloca aí o suicídio como algo que é possível. Mas aí, no caso, ele coloca esse ponto, né? Ou seja, se você está numa situação de uma doença crônica, incurável, ou algo que lhe faça sofrer bastante fisicamente. Então, nesses casos, o suicídio seria algo válido, digamos assim, né? No entanto, em todo o pensamento platônico não existe algo contra o suicídio, o suicídio não é de certa maneira mal visto. O pensamento estoicista, né, aceita que o suicídio possa ser causado, mas dentro de algumas circunstâncias, né? E essas circunstâncias elas devem ser motivadas porque eles vão chamar de motivos racionais. Então, para você cometer um suicídio, é necessário que você tenha motivos racionais. Esses motivos racionais são motivos que advêm de um processo longo de estudos, de conhecimento. Então, dentro da filosofia estoicista, aí eu posso indicar aí o Sêneca, né, que também fala sobre isso. Dentro do pensamento estoicista, só teria capacidade de chegar a esses motivos racionais, o que eles vão chamar de sábio. Só um sábio, muito sábio, saberia o momento certo de tirar a própria vida. Teria essa capacidade racional, né, de fazer essa escolha racional em tirar a própria vida.
o que impediria, digamos assim, muitas pessoas novas de tirarem a vida, porque para chegar a ser um sábio era necessário muito tempo de vida e muito conhecimento. Então, só era lícito, no pensamento estoicista, o suicídio se ele viesse de uma profunda reflexão racional, né? Então, geralmente, só os grandes sábios, né, que eles vão chamar de sapiens, que poderiam tirar a própria vida. Então, essas duas, eu destaco esse pensamento para a gente ver como o suicídio vem se construindo enquanto pensamento filosófico, né? Então, ali no pensamento grego, que está no nosso slide, a liberdade de escolhas individuais, né? Então, nós temos essa liberdade de escolha individual. É claro que dentro de cada corrente vai se ter essas prerrogativas, ou seja, é necessário que você esteja doente e quase que incapacitado, ou então que você seja um grande sábio, no caso dos estoicistas, né? Já os pitagóricos, né, em razão da quebra das relações numéricas, né, vamos lembrar que dentro da filosofia pitagórica o mundo ele era dividido ou pensado através de um número, dessa indivisibilidade ou dessa divisibilidade pareada dos números, né? Então, a alma e o corpo, ou o mundo e a alma estariam ali como um par e não poderiam ser separados. Então, existiria ali um problema, digamos assim, para os pitagóricos. E aí a gente passa da Grécia para a Idade Média. Tá? Na Idade Média, nós vamos ter duas grandes visões sobre o suicídio, né? Primeiro, o próprio slide já diz ali, né? Ato de heroísmo das elites religiosas e da nobreza, né? É importante pensar nesse ato de heroísmo, né? Porque durante muito tempo, o autoflagelo, por exemplo, dentro da Igreja Católica, era algo que era muito praticado e muitas vezes esse autoflagelo levava ao suicídio, levava à morte, né? A se tirar a própria vida, tanto que ele era feito de uma forma tão exacerbada. Então, nesse caso, esse tipo de suicídio, digamos assim, era visto até como um ato religioso, de grandiosidade e de heroísmo. E muitas vezes isso acontecia entre religiosos e mesmo entre aqueles que faziam parte da nobreza, né? E aí, no nosso negrito, diz assim, condenação para o camponês. A condenação não vinha somente nas formas de expor ou destruir os cadáveres, arrastando-os ou pendurando-os de ponta cabeça na frente de todos. Também acontecia por meio dos confiscos pelo Estado dos bens dos familiares sobreviventes, o que era previsto no direito romano. É importante pensar que, depois de um tempo, a Igreja foi colocando, digamos assim, foi pensando em torno do suicídio. Primeiro a pensar no suicídio de uma forma mais forte foi o Santo Agostinho, né? Ele parte do princípio de que se a lei divina é não matarás, né, significa dizer que o não matarás significa você não vai matar a si mesmo. E aí, se quiser passar pode deixar aí nesse outro slide, já que eu vou emendar. No entanto, o próprio Tomás de Aquino, já baseado no Santo Agostinho, ele desdobra ainda mais essa questão e diz que o suicídio não pode ser cometido porque ele contraria a ordem natural. Também volta à questão do não matarás, do Santo Agostinho. Diz também que o suicídio é um pecado contra Deus, porque Deus deu a vida, então só ele pode tirá-la, e que o suicídio causava danos à comunidade. E dentro desse novo aspecto que a igreja vai tendo em relação ao suicídio, é importante, e aí aquilo que fala no slide anterior, né? Os corpos dos suicidas eram vistos como algo de mau agouro. Dentre os vários exemplos que apareceram lá, arrastar o corpo, pendurar de ponta cabeça, também o corpo do suicida era enterrado em encruzilhadas, né? E muitas vezes era enfiado no coração do suicida uma adaga. Então a ideia era que quando aquele espírito despertasse, ele estava numa encruzilhada e não saberia para onde ia. Essa ideia de um sofrimento eterno dado a ele. E a adaga era para prender o espírito ao corpo, né? Para que o espírito não saísse vagando. Então começa a existir, digamos assim, um forte pelo 13 chamado Henry Bracton, né?
ele cria uma lei chamada Lei Felo de Se, que em latim significa suicídio, tirar a própria vida. Felo de Se. Então, nessa lei, é o que fala no slide anterior, qualquer pessoa que cometesse suicídio, né, todos os bens dele e da sua família seriam confiscados pelo Estado. Então, essa foi uma forma também de diminuir o número de suicídios, ok? Outra coisa também que a igreja fez foi não dar sepultura cristã ou não dar abrigo cristão para esses corpos dos suicidas, né? Então, essa é um ponto também que foi muito forte. Então, os suicidas não eram enterrados no mesmo cemitério que os outros cristãos, ok? Pode passar o slide, por favor. Então, na contemporaneidade, a gente sempre se pergunta o que é o suicídio, né? É uma pergunta que parece, à primeira vista, um tanto simples. A sua resposta pode ser formulada em uma ou duas linhas. O ato de causar a própria morte pode satisfazer leitores mais apressados ou desinteressados. Pode até simplificar a ação de quem trabalha na linha de frente na área da saúde e de quem lida com o suicídio na rotina de um hospital. Contudo, essa resposta esconde e enterra a própria pergunta, né? Não é uma resposta simples quando se pergunta o que é o suicídio, né? Se fosse uma resposta simples, não teríamos tantos estudos, tanto na área da filosofia, da história, da antropologia e tudo mais. Pode passar, por favor. Então, há uma necessidade de filosofar e buscar respostas na superfície, não resta uma opção. Debruçar-se numa investigação sobre o tema envolve não somente pensar as ações humanas e nas experiências do planeta Terra, também implica em questões que levam em consideração a morte e a vida. Este substantivo maiúsculo que diz respeito a tudo o que somos e tudo o que conhecemos. Portanto, a indagação não tem resposta objetiva e talvez não mereça uma resposta objetiva. Pode passar, por favor. Então, nós vamos ter algumas, como eu falei anteriormente, muitas áreas vão trabalhar tentando buscar uma causa para o suicídio. Talvez buscar a causa do suicídio é uma forma de tentar tratá-lo, de tentar diminuir o número de suicídio, não por conta especificamente de questões religiosas, de que a alma vai para o inferno, coisa do gênero, mas por uma questão de saúde mesmo, de uma comunidade, de pensar na questão da saúde mental de cada um. Então, muitas áreas trabalham em torno dessa, digamos assim, do suicídio enquanto causa, enquanto motivo do suicídio, tentando compreendê-lo, né? Então, nós temos aí alguns exemplos, como a epidemiologia, a psiquiatria, né? O professor Zé Guilherme falou no começo sobre o Freud, a psicologia, né? Que tanto tem ajudado, a própria assistência social, né? Então, enfim, várias áreas acabam estudando o suicídio pensando nessa questão da prevenção, né? Tentando acabar com alguns mitos também que existem em torno do suicídio. Pode passar. E aí a gente chega aqui, talvez um dos mais importantes trabalhos, eu não diria o mais importante, porque muitos trabalhos importantes foram feitos depois, mas um dos trabalhos pioneiros, né, dentro da área das ciências humanas sobre o suicídio, que foi o trabalho do Durkheim. Então, ao pensar no fato social, ele quis explicar o fato social de fato, né? Então, ele buscou um fato social que ele trabalhou de uma forma bem interessante, porque ele traz muitos dados, que é o suicídio, tá? Dentro de tudo aquilo que o Emílio Durkheim acaba trazendo enquanto uma análise do suicida, e é importante a gente pensar que ele fala a partir da Europa, ele fala a partir de um ponto de vista, né? Então, muitas normas, muitas regras que ele vai descobrir ali, que ele vai trazer no seu estudo, são normas que muitas vezes não servem para o mundo oriental e mesmo para o nosso mundo aqui, em alguns momentos aquilo não pode servir, apesar de a gente ver muitos trabalhos tentando empurrar aí o suicida dentro dessas categorias que o próprio Emílio Durkheim criou.
né? Então, dentro dessas categorias, né, que ele criou, e a gente até falou um pouco delas uma vez no grupo, mas são 3 categorias, né, que ele vai chamar de suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. Eu queria começar com o suicídio anômico, apesar de ser o último aí do slide, porque o suicídio anômico parece ser a grande sacada dele, ou o grande momento do Emílio Durkheim, porque o suicídio anômico é aquele que tem a ver diretamente com essa relação do ser, do indivíduo com a sociedade, né? Então, se o indivíduo faz parte de uma sociedade, de um Estado que vive em desordenamento, que vive dentro de uma eterna exceção, digamos assim, né? Seja, se ele está dentro de uma comunidade que está totalmente desfacelada, em que a ordem não funciona, em que não existe lei, né? Em que as coisas estão caminhando de uma forma totalmente diferente do que geralmente se chama normalidade, nós temos ali uma situação, digamos assim, propícia ao que ele vai chamar de suicídio anômico. Então, o suicídio anômico é desse ser, né, que vive numa sociedade totalmente desfacelada, que não lhe acolhe. E aí, por exemplo, nós vivemos há muito tempo numa sociedade que traz algumas características de uma sociedade desorganizada, né? Em que outros valores são mais importantes. Então, nós temos aqui uma sociedade sem lei, uma sociedade em que não se olha para o outro, uma sociedade que o indivíduo ele está margeando essa sociedade, ele está ali sempre enquanto algo ruim. Então, esse ser que está dentro da sociedade comete o suicídio. Esse tipo de suicídio é chamado suicídio anômico, daquele que não consegue se integrar ou consegue sobreviver a esse desregramento, a esse desordenamento social que acontece. Então, o suicídio anômico é aquele que vai justamente integrar grande parte do pensamento de Durkheim de que o suicídio ele tem causas sociais, né? O outro tipo de suicídio que também entra na mesma categoria é o suicídio egoísta, né? O suicídio egoísta ele vem de um self reprimido, de um eu que não consegue ter aquilo que o outro tem, por exemplo, né? De uma pessoa que não se enquadra dentro daquela comunidade ou daquela sociedade e por isso, por não se enquadrar, ele é deixado de lado, né? Ou muitas vezes por não ter aquilo que ele quer dentro daquela sociedade ou dentro de uma determinada relação. Então, esse é chamado suicídio egoísta, tá? Então, o suicídio egoísta ele acontece muitas vezes dentro desse suicídio anômico, dentro de uma sociedade também desregrada. E o último, por fim, ali dos elencados por Durkheim, é o suicídio altruísta, né? Esse suicídio que nós vemos poucas vezes, mas que nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, os kamikazes, que eles morrem por uma causa, os homens-bomba, né? Que de alguma forma, eles morrem por uma causa religiosa ou por por uma causa patriótica. Isso acontece com os 300 de Esparta, por exemplo. Eles vão lutar, por exemplo, com o exército de Xerxes. Eles sabem que vão ser derrotados, mas eles vão, né? Por conta da honra, da pátria, né? Então, isso aí também pode ser considerado um suicídio anômico. Então, são essas três formas de suicídio aí que o Durkheim elenca para a gente, ok? Pode passar, por favor. Olá. Zeca, pode passar. Tá, ok. Bom, então, a partir daqui é o Daniel que vai apresentar, mais especificamente da antropologia, mas depois eu vou voltar porque eu quero falar um pouco mais sobre o suicídio, já também na antropologia. Então, eu vou deixar agora por conta do colega Daniel, ok? O Carlos poderia falar já do suicídio indígena. Eu poderia estar dentro da classificação do que terminaste de falar,
Acho que seria interessante então falar eu do vou falar. suicídio indígena. Tá ok. Então, eu vou continuar. Então, falando, depois o Daniel continua, tá ok? Eu queria falar especificamente de um trabalho de um professor da UFMG chamado João Dalpoche. Ele é um antropólogo da UFMG e que trabalhou alguns grupos indígenas aqui da Amazônia, mais especificamente do estado do Amazonas. E ele trabalhou especificamente com os Suruawa, tá? E ele observou que nos Suruawa eles têm o que ele vai chamar de morte voluntária. Eles têm uma prática do suicídio. Eu entrei em contato com esse texto já tem um tempo e eu achei muito interessante porque eu nunca tinha lido nada em relação ao suicídio, especificamente entre os indígenas. E foi esse texto que me abriu assim para pensar um pouco, porque é uma concepção diferente sobre o suicídio da concepção que geralmente nós temos no Ocidente. Tá? O Surual é um povo ali que vive ali na bacia do rio Purus, mais especificamente próximo do município de Tapauá, no Amazonas, como eu falei anteriormente, né? E é um povo que entrou em contato com o homem branco já ali pelo meados dos anos 80. Então, de alguma forma, tem pouco tempo que eles têm contato conosco. E aí, um dos trabalhos que foi feito, uma etnografia que foi feita lá, se observou que existia poucos idosos nessa comunidade e que existia a prática do suicídio muito cometida pelos jovens, né? E isso chamou a atenção dos pesquisadores que foram fazer trabalho de campo e muitos já foram tentar compreender como isso se dava entre os Suruawa. E é muito interessante porque em grande parte a forma como eles cometem o suicídio, como o suicídio acontece, ele pode ser entendido como um ritual, né? Existe um ritual, se a gente pegar aquelas categorias lá do Tambiá, a gente vai entender que trata-se de fato de um ritual. E esse ritual ele é praticado entre os mais jovens. Interessante pensar assim. Bom, eu tenho um trecho aqui do texto dele, porque ele vai elencando aqui como esse suicídio se dá, ou seja, como é essa preparação, né? Mas eu vou falar grosso modo, depois eu vou ler o trecho aqui para vocês, tá? Bom, na concepção deles, né? E existem narrativas dos Saruá que falam sobre isso, né? Para você que eles morrem nessa situação de juventude, na flor, né, ainda muito fortes, que Carlos, podem encontrar... Oi. Porque falhou um pouco aí a tua fala. Eu não sei se seria interessante recuperar um pouquinho antes que tu estavas Onde falando. foi? Quando tu estava falando do suicídio dos jovens e tal. Retoma um pouco atrás. Ok. Então, os jovens, pelo menos a comunidade de uma forma geral, dentro do conhecimento que eles já têm e das narrativas que foram observadas, eles acreditam. Está falhando, Carlos. Daniel? Seu próprio alimento é vergonhoso para eles. Ok? Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Falhou um pouquinho. Falaste um pouco de ser vergonhoso para os jovens, né? A questão da produção de alimentos. Sim. Então, aí falhou um pouco antes. Ok. Então, para eles é vergonhoso
ficar velho, idoso, dependendo de outras pessoas. Certo. No entanto, nessa comunidade, existem pessoas mais velhas. Eu vou explicar daqui a pouco em que situação elas existem ainda lá. Apesar da gente saber já aqui que a média, eu já vou adiantar para vocês, está no trabalho do João Dalpoche, que a média de idade dos que cometem suicídio entre as mulheres é entre 15 e 20 anos de idade e entre os homens é entre 20 e 25 anos de idade, ok? Então, é uma forma de você morrer e encontrar os antepassados, aquela coisa toda. Então, você tem que morrer nessa idade. Como é que é feito esse ritual? Como é que ele se dá? Na verdade, esse suicídio ele só é permitido, né, se ele for feito através do uso do que eles chamam de kunaa, que é nada mais, nada menos do que o timbó, que é utilizado, por exemplo, por algumas comunidades para matar peixe, né, para envenenar o peixe para que fique mais fácil de pegar. Então, o timbó ele tem uma propriedade muito forte e que ele pode realmente, se ele for consumido dentro de uma determinada quantidade, ele pode matar uma pessoa. Então, eles usam o timbó para se matar, ok? Inclusive, eles são conhecidos como o povo do veneno, né, por conta do timbó. E como é que a pessoa decide morrer? Né? O que acontece para que ele se suicide? Na verdade, não existe um motivo específico. O que vai acontecer é que, por exemplo, numa briga familiar, num acesso de raiva, alguma coisa que aborreça a pessoa já pode se matar. E aí eu vou ler aqui como isso acontece. Então, o primeiro ponto, e aí eu fiz um resumo, tá, do João Dalpoche, ele diz assim: um determinado acontecimento provoca irritação ou contrariedade, tá? Então, esse acontecimento pode ser uma briga familiar, né? Qualquer coisa, algum objeto que ele estava usando quebra, qualquer coisa que o irrite e que leve aquela pessoa a um acesso de raiva muito grande. Ponto 2. O indivíduo, então, destrói os seus pertences. O que ele destrói? Né? Ele queima a rede, ele quebra armas, ferramentas, os seus pertences, o utensílio de cerâmica que ele tiver e tudo. Ponto 3. Os circunstantes, que são os parentes ou vizinhos, deixam-no extravasar sua agressividade. Ele não é parado, deixa de ficar do jeito que ele quiser. Né? Então, geralmente se procura disfarçar, né? Ou seja, não dá confiança, deixa ele fazer o que ele quiser. Então, disfarça como se não estivesse vendo nada. Então, eles evitam até olhar diretamente para essa pessoa. 4. Se após o acesso catártico, a raiva ou o desgosto ainda não abandonou, ou logo sairá ostensivamente da casa, correndo em direção a uma roça para arrancar as raízes do timbó. Ok? Então, ele sai, né? Se a raiva dele durar muito tempo, ele pode justamente sair em busca dessa raiz. 5. Os que o acompanham discretamente o que se passava avisam os demais. Então, geralmente, se avisa um parente, quem está perto, um amigo, olha, ele foi para a roça, ele foi atrás do timbó. Tá? E ele é perseguido, então, por esses familiares que viram ele ir para a roça. Quando os perseguidores o encontram, e esse já é outro ponto, né? Muitas vezes, depois que ele consome o timbó, ele morre na própria roça, no próprio lugar onde ele pegou. Muitas vezes ele consegue voltar para casa. Então, geralmente, ele espreme o timbó, né? Ele molha o timbó, espreme o timbó, e daquela forma ele consome todo o sumo. Tá? Aí ele tenta voltar correndo para casa, assim como ele é amparado pelos outros, né? Então, ele é atendido por seus parentes, o que varia segundo os motivos e as relações que suscitaram a tentativa, ou seja, dependendo do que aconteceu, ele pode ser amparado ou não amparado por ninguém, né? Dependendo do que causou aquela raiva nele. A operação de salvamento consiste em provocar o vômito, irritando
o esôfago com talos de folhas de abacaxi, esquentar o corpo com abanos aquecidos, bater nos membros dormentes e gritar ao ouvido para despertá-lo, mantendo-o sempre sentado. Então, quando ele volta, depois de se envenenar, de tentar se matar, a família, os amigos vão tentar salvá-lo, ok? Ninguém o impede de ir lá. Na verdade, o que eles têm que impedir é ele morra depois de consumir o veneno. No curso do tratamento, em geral, as pessoas mostram-se zangadas com o suicida e falam de agressividade, xingam. Na verdade, tudo isso é uma tentativa de fazer com que ele retorne, tá? Então, muitas vezes, eles não morrem. Nesse processo, eles são salvos pela família e tudo mais. Então, é motivo de destaque social o tanto de pessoas que consomem aquele veneno, mesmo que morra. Por exemplo, fulano morreu, mas olha quantas pessoas foram ajudá-lo para que ele não morresse, né? Para tentar fazer ele vomitar, ou que ele tornasse. Então, quanto mais pessoas foram ajudar ele, mais distinção social aquela pessoa vai ter. E muitas vezes um suicídio, nesse caso, um suicídio feito dessa forma, que muitas pessoas tentaram salvar, mas ele morreu, esse suicídio acaba gerando uma série de suicídios. Outra pessoa inspirada pelo suicídio daquela pessoa também vai tentar se matar, né? Então, quanto mais pessoas tentar ajudar ali, é melhor para eles. No entanto, muitas pessoas não morrem e muitos também têm poucas pessoas que vão ajudar. Os que não morrem geralmente tentam outras vezes, né? Eles não chegam a tentar muitas vezes o suicídio. Então, quando eles tentam 2, 3 vezes e não morrem, eles ficam, né? E eles envelhecem. E aí são essas pessoas que muitas vezes são apontadas, eles não são bem vistos porque são aqueles que não foram aceitos, né? Então, a velhice, digamos assim, é um caminho que deve ser seguido, mas o caminho também do suicídio é um caminho que, sem nenhum problema, é também um caminho seguido por eles, né? Então, esse tipo de ritual, ele já é um ritual que já foi estudado por várias pessoas, ele está ali no Suruá, ok? Então, é um suicídio social, né? Porque existe toda essa questão da raiva que é causada por algo, de uma raiva que é causada por um parente, por uma briga com a esposa, alguma coisa assim, e que que serve até de mote, né, para que ele possa adentrar em todo esse ritual, que é o ritual do suicídio, ou como ele vai chamar, como o professor João Dalpós vai chamar, de morte ritual, né? Até porque a palavra suicídio ela vai trazer para a gente uma série de conceitos que são conceitos ocidentalizados demais, né? Ou muitas vezes preconceituosos sobre o que é um suicídio. No caso aqui, então, para não confundir, ele acaba chamando isso de morte ritual. Ok? Então, eu queria destacar esse estudo, porque para a gente ver, né, como o suicídio é encarado em várias sociedades. E aí, me parece realmente, já tentando responder ali a questão que foi feita no começo, me parece sim que o suicídio é um ato individual, mas que de fato também é um ato cultural, né? Ou pelo menos a forma como ele se dá é um ato cultural, ok? Então, vamos prosseguir com o Daniel, depois a gente volta para debater o que tiver para debater. Ok, Zeca, pode colocar, por favor, o slide. Tá, deixa nesse slide aí. Bem, a partir, então, dos estudos de Durkheim, né, a gente começa a perceber que dentro dessas 3 categorias, apesar de elas não serem categorias que podem ser relegadas a segundo plano, né, principalmente a questão do suicídio anônimo, né, fica algumas perguntas, né? Inclusive, eu remoto há muitos anos atrás, né, que eu já estou com 60 anos, eu ficava
perguntando por que o nível de suicídio na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Suíça, Austrália e outros países mais era tão grande, né? E que não tinha essa visão de suicídio anônimo, porque lá a sociedade ela tinha uma ordem instituída, né? Então, isso sempre me causou assim, um questionamento, uma provocação, né? Por que também nesses países, que seriam os países felizes, esse suicídio tinha um alto nível? Que aí, quando eu comecei a estudar ciências sociais, né, e ler Durkheim, eu via que também existia a necessidade de um avanço, né, no que ele parou, né, e a partir do que ele estudou, das 3 categorias, ou 3 tipos de suicídio, nós avançássemos, né? Por exemplo, a questão do altruísta, né, do suicídio altruísta, a gente consegue perceber, como o professor Carlos mesmo colocou aí em questão, né, a questão mesmo dos islâmicos, né, a questão dos kamikazes e outros mais que respondem alguns questionamentos e algumas provocações a partir do como acontece esse suicídio. No entanto, esse suicídio anônimo, que no nosso ponto de vista, enquanto cientista social, é o maior provocador, porque estudamos as sociedades, ficava a dúvida desses países nórdicos, em que essa anomia ela não existia, e como é que se poderia dar a resposta ou tentar interpretar essa questão do suicídio nesses locais. Bem, então é com base nisso, né, com a necessidade de refletir o fenômeno do suicídio, com base em uma interpretação que considere muito mais dimensões dentro da própria ciência social, né, principalmente no que hoje a gente trabalha como antropologia crítica da saúde e a antropologia do devir, né, que nos próximos slides a gente vai ver que tem 2 expoentes dentro da antropologia que trabalham com essas perspectivas. Ela vem abarcar, então, um ponto comum sobre o conhecimento das subjetividades, e aí a importância do estudo do suicídio a partir das subjetividades, ela toma uma importância muito grande, que é uma perspectiva, inclusive, que não é negada a partir de uma visão de uma ciência mais rígida, em que essas subjetividades elas não são levadas em consideração. E, principalmente, as formas de vida. E aí é muito importante que a gente se detenha à pluralização do termo, formas de vida, né? Eu acredito que o grande problema, até hoje, do interpretar a questão do suicídio, conhecer, né, fazer um estudo mais profundo, está justamente na tentativa, né, a partir dos teóricos mesmo, de tentar homogeneizar categorias sem levar em consideração as diversas formas de vida e a diversidade cultural. Pode passar, Zeca, por favor. Bem, é com essa necessidade, então, de... que aí isso e é interessante que isso se reproduz ainda na contemporaneidade, né? Porque a gente percebe que a gente ainda faz as nossas campanhas como interessado apenas na questão de eliminar o suicídio e não entender o suicídio. Então, ele continua a ser combatido, mas a partir da perspectiva de um mal, que tem que ser combatido a qualquer custo, sem uma necessidade do entendimento mais profundo, porque diversas sociedades ou comunidades têm uma perspectiva diferenciada para esse suicídio, né? Eu acredito que é com essa preocupação que atualmente, né, a antropologia ela vem se debruçando neste fenômeno que há muito tempo acontece. Então, o suicídio, na verdade, seria uma resposta
e é uma consequência dos sofrimentos sociais e da violência, né? Seria, então, a perda de um futuro imaginado. E aí é interessante que, como eu falei anteriormente, é muito importante que a gente consiga entender, que a gente vai depois falar à frente, a questão das subjetividades e do futuro que se imagina, tá? Então, essa perda desse futuro imaginado, desse devir, é que pode ser uma das causas, né, que a gente tem que estudar profundamente no local que dá consequência ao suicídio, né? Que, na verdade, seria essa perda que aniquilaria o mundo, mas o mundo dessas pessoas no local, e não de uma forma geral. Pode passar aí, Zeca, por favor. Tá. Eu tive pesquisando os dois professores mais expoentes na antropologia que estão trabalhando esses dois conceitos, da questão das subjetividades, formas de vida e consequências do suicídio. Um é a Veena Das, né, que é de origem indiana, mas trabalha nos Estados Unidos, né, que é especializada em antropologia da violência, o sofrimento social e do Estado. E ela consegue construir um conceito de formas de vida, que é justamente esse conceito que dá base e depois mediação para o próximo teórico, que é o Didier Fassin, que é um francês, tá? E para ela, então, esse esmagamento de subjetividades que as pessoas sofrem na contemporaneidade, eu acredito isso também, acho que com o passar do tempo, com a história, só que nunca foi visto dessa perspectiva das subjetividades, e rompe a negação das diversas experiências humanas, porque é também a negação das formas de vida, no plural, ao atribuir mais valor à forma do que à vida. E aí é interessante que ela tem essa perspectiva analítica a partir de relatos de violência quando houve a partição da Índia e do Paquistão, né? Como é que as pessoas, o nível também de suicídio lá foi muito forte a partir da quebra de uma expectativa de futuro dentro do processo de subjetividade das pessoas, né? Então, para ela, os sujeitos são excluídos tão somente das comunidades, a partir da violência e da quebra da expectativa de vida, mas da própria vida. Então, essa é uma das antropólogas, né, que nós vamos fazer referência hoje. Passe aí, por favor, Zé. O outro teórico é o professor Didier Fassin, né, que trabalha em Paris, e ele tem a ideia dele é a ideia da questão entre a biologia e a biografia, que ele trabalha entre o que é vivo versus o que foi vivido, né? E aí, para vocês terem uma noção, né, ele fala o seguinte, né, que é muito interessante essa perspectiva dele, que aí entra em mediação com a Veena Das, que as formas de vida que ela trabalha seriam os modos de ser no mundo, como nós somos no mundo, né? E para esta antropologia proposta por Fassin, a vida, aí veja bem que a vida, nesse caso, é com V maiúsculo, pode ser entendida por meio de uma dupla dimensão, uma vida de V maiúsculo e uma vida de V minúsculo. A vida de V maiúsculo seria uma organização universal da matéria, como nós, enquanto matéria, né, e como estar no mundo, nós teríamos essa organização, que eu acredito que seria um pouco retomando não a questão anômica do Durkheim, mas anômica no sentido, não anômica no sentido que não existe uma universalidade nesta ordem mundial, né? Existem diversas ordens, tá? E a segunda seria o V minúsculo,
que é a experiência de ser em particular, do próprio homem, que não necessariamente é uma experiência do humano, do ser humano, mas uma experiência de todas as formas de vida. Ou seja, a vida como matéria viva ou vida como experiência vivida. Então, tu tem dois tipos de vida. Tem uma vida com V maiúsculo, que é a matéria como tu vives, né? E a outra vida, que é com V minúsculo, são as experiências vividas. Ele coloca essa questão da vida com V minúsculo, porque nem sempre as tuas experiências de vida estão em consonância com as tuas expectativas de futuro idealizado, né? Então, por isso, essa vida ela é menor. Ela depende muito mais da sociedade do que de você. Assim, Fassan localiza as formas de vida nas tensões entre o universo e o particular, né? A questão transcendental é a questão antropológica do próprio ser, do próprio homem, a questão da biologia e a biografia, que seria o vivo versus o vivido, e a lei e a prática, que seria a regra versus liberdade. Toda essa confluência, né, de fatores, elas, quando quebradas, elas podem levar a uma quebra de expectativa de vida. E essa quebra de devir de futuro seria uma das formas que levariam ao suicídio. Pode passar aí, Zé. Bem, então, quais seriam as confluências de perspectivas antropológicas a partir do que se pensa, interpreta-se suicídio para Venadás e Didier Fassan, né? Segundo Venadás, as subjetividades são as experiências de se tornar um sujeito e se dão nas bases da submissão. Por que submissão? É muito interessante que a gente perceba e acredito que aqui ela fala, em algum momento, que, na verdade, o teu coletivo, ele parte do teu subjetivo. Então, as intersubjetividades objetivadas é que criam o que seria formas de vida, que podem ser repressivas ou não, dependendo de onde você está, tá? Assim, o sujeito está no mundo e junto dele através de uma miríade de destinos que são marcados por biopoderes que causam sua miséria, como a violência, a fome, a guerra, o capitalismo, as suas artérias neoliberais, os flertes ditatoriais e fascistas dos governos eleitos democraticamente ou que tomaram poder, a burocracia do Estado, as mazelas diversas e toda a sorte de coletivas esmagadoras que são chamadas de sofrimento social, que são justamente essas construções que foram feitas a partir de subjetividades que não foram respeitadas, tá? Passa aí, Seca, por favor. Bem, a partir daí, né, a violência e o sofrimento social atuam nas subjetividades e na experiência do sujeito e se inscrevem nas experiências vividas cotidiana de cada um. É muito interessante, o Carlos, ele deu o exemplo aí da questão do suicídio indígena em determinada etnia e mostrou as várias razões porque essas pessoas entram em crise a ponto de, em determinado momento, ir buscar a raiz do timbó para poder se suicidar. Se nós formos elencar as razões e vermos de uma maneira mais global, sem levar em consideração como foi construída a objetividade a partir das subjetividades dessa etnia, para que eles tivessem uma vida real, um cotidiano, um viver, a gente vai dizer que é besteira. Então, porque alguém mexeu no arco e flecha, ele vai ficar aborrecido, porque alguém mexeu numa sacola de caça, ele vai ficar mexido, e tudo dando razão para que ele entre em parafuso, como a gente fala, e isso se desdobre para a busca do timbó e
poder se suicidar. Na verdade, a proposta desses dois teóricos é que a gente entenda mais como é a construção das diversas formas de vida e quais foram as subjetividades que foram deturpadas no processo de objetivação para poder nós entendermos o processo de suicídio. Tá? E aí ele diz, então, caminhos criados pela intersubjetividade da experiência humana por meio das experiências como fluxos de interação e comunicação interpessoais, como lugar onde as coisas se dão e acontecem, por meios que se amalgamam tanto nos processos coletivos como subjetivos, sempre como processos dialéticos, levando em consideração, então, que qualquer construção de realidade que foi objetivada nasce das subjetividades daquelas pessoas envolvidas naquela comunidade. Passa aí, Zé. Bem, é muito complexo a ideia de como se fazer as diversas análises, né, interpretações do fenômeno do suicídio, que o Carlos falou da questão das diversas áreas, né, a psicologia, a genética, a epidemiologia, né, a psicologia, todas estão, mas nenhuma delas, né, pelo menos até que eu saiba, ela está interessada na origem. Né? Ela está mais interessada em como o processo curativo, para que evite consequências catastróficas, que eu acredito até seja mais para que a pessoa não seja estigmatizada, né? Porque o estigma ele já existe nessa perspectiva do suicídio, como o Carlos mostrou desde tempos aí bem passados. Então, a antropologia, né, sem negar os estudos das outras ciências, ela busca articular a ideia de passado. Qual é essa ideia de passado? A tensão entre o biológico e a tensão entre o biográfico. A vida e o vivido. O presente, com as diversas formas de vida, e o futuro, que é extremamente importante e que, para a perspectiva do suicídio quanto fenômeno, ela é importante por causa da sua plasticidade ou a perda dessa plasticidade para o futuro imaginado pelas pessoas. Nessa abordagem, então, um processo transdisciplinar de estudo do suicídio, o suicídio seria uma resposta possível quando se dá a negação dessas três ideias. A negação da ideia de passado, a negação da ideia de presente e a negação da ideia de futuro. Né? Então, uma interpretação do suicídio sobre esta ótica da biopolítica da vida, e aí a gente retoma Venadás, essa biopolítica com todas as suas mazelas, né? Inclusive esse cotidiano, como é o nosso caso, é interessante o Brasil, né? Eu acredito que exista, ninguém não viu os índices de suicídio nesse período de pandemia, nesse período de bolsonarismo, né? Então, tu tens duas influências muito fortes nesse processo de suicídio, né? Um grande amálgama, né? Que poderia dar índices elevados e que estariam dentro das categorias de biopolítica da vida que Venadás nos coloca, né? Então, em que medida o suicídio deixa de ser somente uma possibilidade e passa a ser uma probabilidade. Quando a gente faz essa análise das biopolíticas que Venadás nos coloca, existe mais a questão da probabilidade do que da possibilidade do suicídio. Uma vez que se fundamenta nessa definição de que vidas podem ser continuadas e de que vidas devem ser extintas.
Quando a plasticidade, então, da experiência humana, esse devir, esse futuro idealizado, né, se anula no discurso, o suicídio se torna uma resposta para a perda de um futuro imaginado. Então, a questão está menos em ser uma perspectiva diabólica e mais sendo consequência da quebra das formas de vida das pessoas. A questão do suicídio, sob perspectiva desses dois teóricos. Passa aí, Zeca, por favor. Bem, se o devir apresenta uma possibilidade, então, esse futuro imaginado, por meio da plasticidade dos sujeitos, seria a morte o desafio do devir? Então, a grande pergunta que aqui o Guilherme coloca, né, que o Carlos já respondeu sobre uma perspectiva, que a questão, o suicídio seria, então, a consequência de uma subjetividade não atendida. Eu acredito que sim, né? E tudo leva a crer pelos teóricos que sim. Uma subjetividade que seria peça construtora de um devir e de um futuro imaginado, se ele não é atendido, existe a perda dessa vontade de viver, porque não tem mais futuro. Eu não consigo ver nada. Isso acontece muito, que foi o caso do campo de pesquisa da Venadage, nos países em que não se sabia mais para onde se correr, porque todas as quebras que foram estruturadas com o tempo, com a cultura étnica, né, que tinha no local, esse futuro desapareceu, esse devir não existe. Esse futuro imaginado, que vem de questões culturais, ele é diluído. Então, a falta de perspectiva, né, é que faz, então, com que esse homem, essa pessoa, ela venha a optar pelo suicídio. Tá? Bem, então vamos lá. Então, assim como a vida, a morte pode ser entendida como fim da vida biológica ou um processo social, né? Mais uma vez invocando a tensão entre a natureza e a cultura. Que para o Fassan, ele trabalha na questão do biológico e o biográfico. Tá? Então, assim, de modo que, uma vez feito o raciocínio com a vida em V maiúsculo e a vida em V minúsculo, como propôs Fassan, é interessante entender como encontrar a morte numa dialética entre o biológico e o biográfico. Passa aí, por favor. Bem, para esses dois teóricos, a categoria analítica que realmente dará conta transdisciplinarmente de uma interpretação ou de um conhecimento do que seria o fenômeno do suicídio é a categoria do devir. Inclusive, a antropologia, ela classifica muito, né? Nós temos vários tipos de antropologia, né? Então, tu faz antropologia de tudo, da música, tu faz antropologia da saúde, a antropologia do alimento e várias. E aí existe essa antropologia que surge, né, a partir dessa perspectiva do devir, do futuro idealizado, como antropologia do devir, né? E os antropólogos que estudam a violência, o sofrimento e as subjetividades consideram a existência de um poder da plasticidade dos sujeitos que requerem estar na vida, com as formas de vidas que conhecem e exercem sua existência no cotidiano. Quando existe essa quebra, existe a possibilidade muito grande do fenômeno do suicídio aparecer de maneira catastrófica, né? Afinal, são milhões de pessoas que estão nos contextos mais tenebrosos, seja na pobreza extrema, seja em contexto de guerra, desastres naturais. Há de se dar um jeito de continuar vivo. Dar-se um jeito. Nem todos respondem da mesma
maneira. Dessa forma, o suicídio, independentemente do tipo de discurso em que se sustenta, pode ser interpretado como ausência do devir, ou ainda como devir em sua forma extrema. A busca, olha como é que é interessante. Então, a própria construção de um futuro idealizado, na sua forma extrema, que seria, por exemplo, o meu futuro maior, ele pode redundar no suicídio. É a desconexão definitiva da vida. E aí eu acho interessante, quando os dois teóricos analisam a partir do devir, que, na verdade, o suicídio ele tem que ser interpretado a partir da perspectiva de vida e não da perspectiva de morte, como nós fazemos hoje, né? Então, portanto, uma incapacidade da plasticidade ou a plasticidade em sua forma radical, a destruição das formas de vida, é a negação da vida, tanto a vida de natureza como a vida vivida, a vida biológica, a vida vivida. É a aniquilação do próprio mundo da pessoa. Portanto, é a perda de um futuro imaginado. Pode passar aí. Tá. A imagem da perda de um futuro imaginado parece eficiente para compreender o fenômeno do suicídio. É evidente que perder o futuro imaginado não implica em pensamentos e práticas suicidas. Como eu falei, isso vai depender da reação de cada pessoa. Mas, a grosso modo, dentro das análises que foram feitas, e aí são análises preliminares, não são coisas assim que aconteceram, essa divisão do Paquistão com a Índia, ela não tem muito tempo, né? Então, assim, para a história, 50 anos, 100 anos, é pouco tempo, né, para que a gente faça interpretações. O apelo aqui, que eu acredito, desses dois teóricos, é a questão da gente... para mim, o que fica bem forte marcado é que existe a necessidade do entendimento das formas de vida que aquelas pessoas têm e a quebra dessas formas a partir de um futuro idealizado. Tá? Então, assim como o ato de tentativa de suicídio não é a negação total de um horizonte no qual se desenha o futuro, a potência explicativa resiste do termo imaginado, que cada pessoa tem. E aí tu volta à questão das subjetividades, que por muito tempo, dentro das academias, era assunto assim, que era desprezado, né? Tanto que a gente busca que seja objetivo, objetividade, sim, mas essa objetividade nasce da onde? De um processo de objetivação das subjetividades. Então, o futuro imaginado é a porção que o sujeito destina a sua individualidade. Isso aqui eu achei fantástico. O futuro imaginado, né, o devir, é a porção que o sujeito destina a sua individualidade para estabelecer relação com os outros e, portanto, com a coletividade. Logo, o coletivo vem do individual, vem das subjetividades ou das intersubjetividades. Pode passar. E aqui, assim, é um assunto denso. Na verdade, o Carlos e eu e o Carlos, nós não somos psiquiatras, nós não somos psicólogos, nós somos leitores, nós somos antropólogos. No entanto, é um assunto que eu acredito que todo antropólogo ele tem uma palavra muito cara à nossa área chamada relativização. E aí a gente fica muito tocado quando não se relativiza o fenômeno. E eu acredito que a grande proposta nossa foi justamente isso, é fazer provocações para que vocês se aprofundem sem levar muito em consideração essas ideias mais antigas. Isso eu não quero dizer que vocês têm que negá-las, mas vocês têm que contextualizá-las e, principalmente, relativizá-las. E aí eu deixo essas duas imagens, que eu achei muito interessante, eu trabalho bastante com imagem, que essa questão da... Se vocês perceberem, essa primeira imagem que tem a figura da morte, né? É uma figura bem
religiosa, né? A morte, ela tem, com exceção dessa cruz aí, que é uma cruz, se eu não me engano, essa cruz é egípcia, né? Mas eu achei muito interessante que atrás eu tenho todo um processo de sociedade industrial, a sociedade da guerra e uma moça tentando o suicídio. Então, eu achei muito assim boa essa imagem para que a gente perceba que, então, na verdade, como é que se diz? O pensamento, enquanto a compreensão do que seja suicídio, ela ultrapassa essa imagem mais religiosa, mais mística, que inclusive está preponderando na nossa imagem, mas que a gente tem que ver o que está por trás dessas imagens. A segunda imagem, essa questão de como é que nós somos construídos, né? Essas questões das subjetividades que entram e saem dentro do processo nosso para que nós possamos ser coletivos. Então, eu deixo essas duas imagens para que sejam feitas reflexões, provocações. Tá? Muito obrigado. Certo, obrigado, Daniel, obrigado, Carlos. Foram apresentações extremamente lúcidas e claras em relação ao suicídio, a esse tema tão espinhoso para muitos de nós, né? Por mais que alguns não tenham vivido particularmente isso, mas sempre é algo que nos deixa sem chão em função até de uma formação judaico-cristã, né? Como foi posto inicialmente pelo Carlos, a igreja, com o tempo, passou a ver ou a considerar o suicídio como o suicida, melhor dizendo, né? Não o suicídio como um evento, mas o suicida enquanto esse sujeito desprovido de alma, né? E impuro de estar no reino dos céus, né? Talvez isso pela nossa herança extremamente judaico-cristã que nos deixa em parafuso, né? Porque tem uma questão que vocês não chamaram atenção, claro, porque vocês estão trabalhando uma certa perspectiva, mas é aquilo que a gente chama de literatura de testemunho, né? A literatura de testemunho ela é bem interessante, inclusive o Márcio Seligman é um dos caras que estuda isso, a chamada literatura de testemunho, que ela diz que a literatura de testemunho é a literatura dos sobreviventes, não foi de quem morreu, né? Então, muitas vezes isso causa mais tormento, claro, do ponto de vista, entre aspas, biológico e racional, causa mais tormento para quem sobreviveu do que para quem se foi, né? Então, o testemunho é aquele cara que passou pela experiência da morte, mas não morreu. E, com isso, ele entra, de certa maneira, em parafuso, né? Porque o testemunho, muitas vezes, nem é considerado como algo, por ter uma subjetividade, muitas vezes o testemunho ele não é considerado como algo científico, né? Eu vou dar o meu testemunho. Isso, por sinal, é bem interessante, isso é muito recorrente nas igrejas, né? Ou seja, nas várias orientações, o momento do testemunho é o momento da comunhão com Deus, enfim, né? Nessa perspectiva. Agora, um caso interessante, porque o testemunho ele foi extremamente importante no processo pós-ditadura argentina, porque, claro, a ditadura militar argentina não deixou marca dizendo, olha, eu matei, né? Quem poderia dizer que houve repressão? Quem sobreviveu à morte. Tá? Então, o testemunho de quem morreu, né? A testemunha de quem morreu, né? É muito importante nos processos de compreensão da vida. Tá? Então, por isso que é importante a gente estar, de alguma maneira, tratando desse tema e vendo esses testemunhos também, né? Acho que isso é extremamente importante. E um outro dado bem legal também, uma outra referência bem interessante, é a história do Sísifo, ainda considerando lá o Sísifo que o Carlos G chamou a atenção, que o Sísifo ele foi o cara que fugiu da morte, né? Ele escapou diversas vezes da morte, enganando os deuses, né? E por isso ele acabou, após morrer, finalmente ele morreu, ele teve que pagar essa pena de estar empurrando a pedra até o alto da montanha, depois a pedra cair, ele tinha que fazer eternamente esse trabalho, que é um trabalho sem sentido, é uma tarefa sem sentido. E acho que até o Camus também fala isso, Carlos, de que isso é o próprio absurdo da vida, né?
A gente vive construindo uma perspectiva de futuro para a nossa vida, mas a única coisa certa é a morte, né? Então, você sabe que a gente quer o amanhã, né? Mas o amanhã, a única coisa certa do amanhã é morrer, certo? E aí entra um outro elemento, que não sei se é uma forma de suicídio, tá? Mas é o caráter hedonista da vida, certo? Lembrando aí o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E o que ele quer dizer com isso? É preciso amar as pessoas como se houvesse amanhã, né? É o próprio hedonismo, é o aqui e agora, é o laissez-faire, né? E às vezes essas pessoas também não são compreendidas, né? O cara que é muito farrista, toma tudo quanto é birito o tempo todo, o cara está às vezes querendo o prazer dele, mas ele não é visto dessa maneira, né? O cara que quer fazer ali, sei lá, ou é uma moça que quer fazer uma atividade que seja masculina, entre aspas, né? Ou é um velho que quer, de repente, usar piercing, sei lá o quê, né? Então, isso acaba havendo um regramento muito forte que faz com que eu não tenha que... Eu tenho que ter, primeiramente, tenho que me libertar desse regramento para poder ter o meu prazer, né? Então, parece que o hedonismo acaba sendo uma forma também de suicídio para a sociedade, para alguém que vê da sociedade, tá? Então, acho que esses dois elementos, a testemunha e o hedonista, né, parece-me que também são figuras que são importantes na compreensão disso que a gente pode chamar, compreender como suicídio, né? Porque parece que o problema é para quem fica, né? Não sei também, isso é apenas uma suposição. Bom, eu fiz esses rápidos comentários, a ideia era só um minutinho aqui, só para encaminhar aqui, Carlos. Tem alguns comentários aqui do grupo, como só nós estamos no grupo, eu não sei se a gente faria uma questão de estar anotando perguntas. Eu poderia passar a palavra diretamente para as pessoas que queiram se manifestar para comentar, para perguntar, tá? Então, de imediato, eu passo a palavra para o Carlos e depois alguém que queira falar se manifeste, por favor. Não, só ia falar do Camus lá, da questão do absurdo, né? Ele vai dizer, ele fala sobre o suicídio em alguns momentos, mas ele diz o seguinte, que esse vida é algo difícil de você encarar de uma das formas, né? E que realmente o que existe de grande absurdo é a própria vida. O viver, né? É o grande absurdo que existe, né? Por isso, fazendo referência aí ao que você falou anteriormente. É interessante pensar não é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque é uma letra de uma canção que começa com uma descrição do suicídio, né? É muito interessante isso. Conseguiram me ouvir? Eu falei. Oi, Carlos, está falhando um pouquinho. Oi, Carlos. Oi, Daniel, diga lá enquanto o Carlos... Eu achei muito interessante na sua fala a questão do hedonismo. Eu acredito que o grande... Assim, as formas... Oi, estou ouvindo. Tá, as formas tipificadas, né, do que seria a vida, que é aí que causa o problema, porque o que é a construção de um futuro idealizado? Porque o futuro ele acontece no próprio presente, se a gente for analisar. Né? Que, por exemplo, esse momento agora que eu estou aqui, daqui a 1 minuto ou a mais, já não vai ser o mesmo, ele já passou. Né? Então, eu não sei se o hedonismo... Eu acho que o grande problema, primeiro, é a não aceitação da certeza da morte. Né? E aí, se essa morte é uma certeza, então eu tenho que trabalhar a vida de outra perspectiva. Né? E aí, outros fatores vão entrando. Por exemplo, quando e eu não sei se toda a sociedade é assim, né? Por exemplo, quando tu deixa... Eu acho que o latino-americano ele é mais
é mais preocupado com essa questão de deixar alguma coisa para a família, deixar alguma coisa para o filho. E eu acredito que esse grande deixar, a herança, é que cria um futuro idealizado que, quando ele não é concretizado, surge a possibilidade do suicídio. Eu acredito que quando a pessoa, como você coloca assim, é preciso olhar, né, para as pessoas como se não tivesse amanhã, porque amanhã realmente não existe, né? É isso que diz a letra. E eu acredito que, então, o processo hedônico ele não estaria tanto para um suicídio, mas para um viver sob uma perspectiva de vida diferenciada do deixar herança. Mas a vida enquanto cada minuto que se vive. Entendeu? Então, eu acredito que seja por esse viés aí. Beleza. Eu só pediria que, quando vocês forem falar, vocês ligassem o vídeo de vocês, tá? É porque eu acho que está sendo gravado aí, tá? E também entrasse, as pessoas demais entrassem no momento que forem falar. Alguém gostaria de se manifestar? Tem uma pergunta que foi posta, mas a gente franqueia antes a palavra, quem quiser falar diretamente. Pois é, Elaine. Oi, Elaine, fala um pouquinho mais próximo aí da fonte sonora, para a gente ouvir melhor. Vou só aumentar aqui no volume, tá? Um pouquinho. Tá. Os demais desliguem, por favor. Aumentei bem o microfone aqui, não sei se melhorou aí. Melhorou, Zé? Tá dando um ramezinho aí, talvez seja tem alguma fonte ligada, tem algum som ligado aí? Não, pode ser. Só o microfone do computador. Tá, vai falando que aí a gente vai... Assim, muito interessante, gostei muito, né? A gente sempre vê o suicídio de uma forma mais, não sei, acho que por experiência própria, né? Por ter tido um irmão que suicidou-se. A gente vê sempre como uma coisa muito penosa, né? E aí vocês trazem várias perspectivas, vários fatores, né? E várias formas de enxergar o suicídio desde a antiguidade até agora. E levando mais a questão antropológica mesmo, né? O homem, como ele se enxerga no mundo, a maneira que ele entende os fatores, a vida, a sociedade, de modo geral. Muito bacana, gostei muito. E falar assim, que nós, pessoas que vivenciam isso, eu tive isso dentro da minha família. A princípio foi uma coisa mais distante, foi um primo, e uns 10 anos após um irmão, né? Então, é muito difícil para a gente entender o que leva uma pessoa a cometer. Mas a gente acaba não aceitando que para aquela pessoa foi a única solução para mim. Olhando por um lado mais religioso, olhando por tudo que move a gente, quando você fala aí dessa coisa de eu tenho que ter uma vida estruturada, eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que pensar algo para minha família, e quando isso tudo sai daquilo que a gente planejou, aí chega o desespero, né, que leva, mas a gente tem que levar também em consideração a vontade daquele ser que optou em fazer isso. Então, quando você fala aí, agora por último, do testemunho, que talvez seja muito pior para quem sobreviveu, talvez a gente não enxergue de que aquilo foi a decisão que a pessoa tomou e que a gente tem que respeitar. Para mim é muito doloroso ainda, tem 10 anos, a gente ainda não consegue, eu vou até chorar, porque eu sou chorona pra caramba, né, mas foi a solução naquela época encontrada por uma situação de desespero, né? Muito obrigada por esse momento. Desculpa. Valeu, Elaine. Obrigado também pelo teu testemunho, né, que é extremamente importante para a gente, né, porque, lembrando a mitologia grega, né, é só quem foi ao Hades e voltou, né? Nós somos verdadeiros Hermes, né, de certa maneira, que a gente faz essa interligação. E que bom que nós temos pessoas que, por mais que tenham passado por esse sofrimento, podem dar esse testemunho. Tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, Elaine. E eu gostaria de replicar aqui o questionamento da Laura, que ela chama atenção. Como é que a gente pode entender pessoas que constroem jogos como a Baleia Azul, né? E que estimulam o suicídio
dos demais, né? Do ponto de vista antropológico, existe uma resposta para isso? Olha, não sei. Mas é interessante porque é uma prática que a gente vê em muitas sociedades, né? Essa prática de flertar com a morte. Não necessariamente o suicídio, mas flertar com a morte. Eu não conheço tanto sobre essa baleia azul, mas até onde eu sei, ela incita as crianças a participarem de um jogo que, no final, a criança, de alguma forma, ameaça, né, a família da criança, alguma coisa assim, e pede para que ela se mate. Então, quando a criança entra nesse jogo, ela entra eu creio, entra nesse mesmo intuito desse flerte com a morte. É a mesma coisa que acontece também com a roleta russa, né, e várias outras formas de brincar com a morte, ou seja, de flertar, ou seja, de buscar essa adrenalina. Claro que faixas etárias diferentes. Ali nós temos um adulto que está por trás dessa questão da baleia azul e de outros, né, que de vez em quando aparecem na internet e que tentam, de alguma forma, incitar as crianças a cometer o suicídio ou a se matar, né? Seria uma espécie de um suicídio assistido, né, digamos assim, porque existe uma outra pessoa que está ali forçando, né? Então, não é um suicídio no sentido do self, ou seja, não sou eu que quero me matar, é outra pessoa que está me forçando a me matar, né? Nesse caso especificamente. Então, é um suicídio quase como obrigado ou assistido. Eu acho que a antropologia pode trabalhar no sentido de perfis, de compreender que elementos sociais levam as crianças digamos assim, a esse tipo de ambiente, a esse tipo de conversa, de diálogo, mas isso está acontecendo muito porque nós temos uma abertura muito grande hoje na internet, nós temos crianças não assistidas que estão ali no computador e conversam com qualquer pessoa, né? Hoje, praticamente, a internet está cheia de coisa fake, de pessoas fakes, né? E que é muito difícil controlar. Então, os pais, muitas vezes, preferem deixar a criança ali e esquecer que ela existe, do que está vigiando, o que ela está fazendo, de estar tentando orientar, né? Não é nem questão de vigiar, mas de orientar. Então, eu acho que dá para trabalhar com um perfil de famílias, enfim, porque vários golpes, digamos assim, desses estão acontecendo direto, né? E com a criança, né, com a vulnerabilidade que a criança tem, se torna muito mais fácil convencê-la a acreditar que eu vou matar os seus pais, onde você mora, e pegar os dados que ela mesma repassa para essas pessoas. Eu acho que dá para a antropologia fazer um trabalho sobre isso, pensando nesse tipo de suicídio através de jogos eletrônicos ou mesmo através desse tipo de artimanha, digamos assim, né? Como acontece com a baleia azul, teve outro tempo desse aí de uma boneca. Então, tem vários que acontecem na internet. Quando surge um, aí descobrem, aí inventam outro, enfim. E tem os pedófilos também, né? Que se aproveitam dessa mesma forma de persuasão. Beleza, Carlos, obrigado. Daniel, sobre a questão da baleia azul, tu gostaria de comentar alguma coisa? Assim, eu sou muito a favor do que determinados pajés hoje em dia falam, né? A pergunta da Laura, eu não sei como é que a gente poderia analisar sem ser num grupo interdisciplinar ou transdisciplinar. Relembrando os caciques hoje, diz, até aqui eu vou, dali para frente procuro o médico, né? Então, eu acredito que hoje em dia, eu não sei o que a gente pode fazer, o que o Carlos recomendou, ver a partir de quais são os elementos sociais e culturais, né, que podem reforçar ou possibilitar que essa pessoa, né, que constrói esses jogos, ele pode ter de retorno, de eco, no que ele está fazendo. Então, vai até determinado momento, e tem a questão da psicopatia também, né? Então, e tem um negócio muito interessante do suicídio. Quando eu vim para Tucuruí, eu fiquei assim muito tocado pela quantidade de pessoas com problema de saúde mental.
É uma cidade assim ela é muito pequena e a quantidade de pessoas que têm doença mental vagando pela rua é muito grande. Uns dizem que foi por questões justamente dessa quebra do futuro imaginado, porque os caras vieram de fora para vir trabalhar na hidrelétrica e, de repente, todo aquele futuro imaginado foi quebrado. Existem também estudos na área também da saúde que dizem que regiões de barragem em que há o alagamento de grandes áreas para transformação de lagos também emitem determinados gases que provocam determinadas consequências psicológicas, né? Também existem até trabalhos disso, mas e engraçado, interessante isso, viu? O pessoal da saúde aí do Colins, eu acho muito interessante essa perspectiva, porque mesmo a UEPA, que trabalha com saúde aqui, ela não tem trabalho nesse viés. Tem trabalhos no sul, com barragens no sul do país. Mas na nossa região, Altamira, que é aqui perto, não tem essa perspectiva, que também é uma coisa transdisciplinar. Então, eu acredito assim que, para responder a Laura, tem várias... Só a antropologia ela não dá conta. Eu não sei nem que seria o ponto de vista da antropologia. Agora, eu acredito que seria um resultado de um estudo interdisciplinar e transdisciplinar, colocando vários fatores. Até porque a gente não tem resposta. Até hoje a gente não tem resposta para o fenômeno do suicídio. Ok? Tá certo. A gente vai encerrando então por aqui, né? E lembrando que também existe a autoimolação, né? As pessoas que se suicidam estando vivas, né? Verdadeiros zumbis também, né? A anulação pode ser uma forma de suicídio. E a gente observa muito isso na sociedade, né? A imposição, a exclusão, né? Provoca, de certa maneira, uma anulação e um suicídio social em relação às pessoas. Então, é por isso que, reforçando esse aspecto, acho que é importante a gente entender o trabalho do colaboratório, né? do nosso grupo de pesquisa, quando a gente está buscando a interculturalidade, essa relação entre culturas, entre perspectivas diferenciadas. A fala do Carlos e do Daniel foi um exemplo disso, né? Encarar esse ato aparentemente tão extremo, né? Em relação a uma concepção de vida, mas relativizando essa prática, né? Então, a partir daí a gente concorre para a interculturalidade, né? E observar que a partir disso a gente tem que promover essa inclusão, a inclusão das pessoas, né? Porque o que fica também muito nítido é que o suicida ele se sente de certa maneira excluído, né? Excluído ou por não ter o seu desejo realizado, ou por não ter uma sustentação de regramento, ética, enfim, não ter mais onde chegar, como o Daniel chamou a atenção em relação às sociedades ditas, né, do primeiro mundo, né, em que tem um alto índice de suicídio também. Então, aparentemente, isso também é uma forma, esses indivíduos se sentem excluídos, um ponto tal do grupo social que a única saída do entendimento deles retirar-se, né? Cometer o suicídio. Tá? Então, é um tema muito caro para nós. Eu agradeço, por isso agradeço ao Carlos, agradeço ao Daniel, né? E também, pelas palavras finais do Daniel aqui, chamar a atenção que pode ser um tema de trabalho, um tema de pesquisa, né? Que às vezes a gente se enche de dedos para fazê-lo, mas pode ser um desdobramento das nossas pesquisas também. É interessante, não sei se o Carlos chegou a ter conhecimento disso na tua época de Bragança, né? Mas eu fiquei um pouco mais de tempo lá, mas havia também um certo índice. Olha, só uma turma que eu dei aula em Bragança, uma turma de letras, foi a turma da Ana Patrícia, Carlos, 2 alunos cometeram suicídio lá, né? Então, assim, uma certa recorrência de uma forma assim, até extremamente violenta, um deles, né? Quase uma autoimolação, né? E parece-me que tem uma recorrência em lugares que você tem campus da universidade, né? Conversando com uma assistente social do UFPA, ela disse: olha, professor, isso de certa maneira, é recorrente em alguns campos do interior, porque vai muito jovem, passa para cursos no interior,
E, às vezes, os jovens eles estão extremamente ligados à família, né? Nunca saíram, e quando eles chegam lá, eles encontram a banda voou, meu irmão. É o Éden lá, né? O hedonismo puro, é farra, né? Uns até exacerbam a sua identidade sexual, que às vezes está reprimida, chega lá, se sente mais liberto, e isso acaba criando um grande choque quando ele tem que retornar para a família, né? Enfim, ele vive uma vida lá no campus e outra em casa, na família, né? Então, isso é um exemplo que essa questão está próximo da gente, nós que estamos atuando na universidade, né? Então, é algo que a gente também tem que ver com mais cuidado, com mais detalhamento e, quem sabe, propor pesquisas, né? Ou pelo menos ações de extensão nesse sentido. Tá? Bom, eu deixo com vocês as palavras finais, né? Na sequência, o Carlos, depois o Daniel, e a gente vai encerrando. Tá? Então, Carlos, se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Tá, ok. Eu queria, na verdade, mais agradecer pela oportunidade, né? Dizer que realmente é um tema espinhoso, mas é um tema que dá para quem quiser fazer um trabalho. O Zé acabou de dar um exemplo, mas existem várias outras formas de trabalhar com o suicídio, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade dada pelo Colins, desse debate, dessa exposição aqui, dizer que eu estou aqui aberto a perguntas, né? Quem quiser mandar por e-mail depois, enfim. E agradecer mesmo, tá? Obrigado, valeu. Obrigado, Daniel, também pela parceria aí. Valeu. Obrigado, Carlos. Daniel. Tá. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu adoro termos provocativos, né? Que ajuda a gente a pensar, né? O que é essa vida que a gente leva, né? Eu sempre gosto da perspectiva de vida, não de morte, né? Mesmo que tendo certeza que a vida vai redundar em morte. E aí eu agradeço muito a participação de todos, aí também estou aberto, qualquer coisa aí, pode mandar pelo e-mail que eu respondo, tá? Obrigado aí, pessoal. Tá, gente, obrigado, Carlos, mais uma vez, Daniel, obrigado à turma do Colins, né? Estando à frente aí o Zeca, a Laura, a Carol, nesse momento, responsáveis por esse momento da transmissão, né? Mas, claro, extensivo a todos os demais membros do Colins, né? Eu quero dizer que vocês estão no meu futuro imaginado, né? Então, por enquanto, estarei ao lado de vocês e com vocês, com toda certeza, porque me sinto profundamente satisfeito com essa nossa parceria, né? E, claro, sem os discentes, sem os orientandos, não teria sentido nenhum a gente ter esse colaboratório, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez. E lembrando que sexta-feira a gente tem as nossas meninas, né? Ou melhor, as meninas do Colins, né? Apresentando as suas considerações, tá? Valeu, gente. Beijão. Até mais.